Os últimos meses têm sido um turbilhão de emoções para aqueles que estiveram, como eu, acompanhando a campanha brasileira ao Oscar. Eu resolvi montar uma linha do tempo dos acontecimentos dessa campanha. A ideia é que isso seja como uma espécie de cápsula do tempo desse momento. A maior parte dessa linha do tempo é um mapeamento midiático dos eventos de campanha, mas esse sendo um filme baseado em eventos históricos, ela vai começar com esses eventos e os processos decorrentes deles, até porque existem ações judiciais ainda em curso. Processos que estavam andando de forma muito lenta e que, devido à tensão redobrada causada pelo filme, têm sido acelerados. Na madrugada do dia 20 de janeiro de 1971, foram detidas por agentes do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA, no aeroporto do Galeão, Cecília de Barros Correia Viveiro de Castro e Marilene de Lima Corona, sendo retiradas de avião da Varig procedente do Chile. Na revista de Cecília e Marilene foram encontradas diversas cartas de exilados políticos no Chile para serem entregues no Rio de Janeiro. Um dos destinatários das cartas era Rubens Paiva. Na manhã de 20 de janeiro, feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro, Rubens Paiva e sua família foram surpreendidos por 6 agentes do CISA, armados com metralhadoras, que invadiram sua casa, no Leblon. Logo após, Rubens Paiva recebeu um telefonema de uma pessoa que queria lhe entregar uma correspondência proveniente do Chile. Então, com 41 anos, Rubens Paiva foi levado de sua casa para prestar depoimento, em seu próprio carro, para o quartel da 3ª Zona Aérea, localizado ao lado do aeroporto Santos Dumont, à época comandado pelo tenente brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, onde sofreu as primeiras torturas. No mesmo dia 20 de janeiro, Rubens Paiva foi conduzido para o DOI, Destacamento de Operações de Informações do 1º Exército, situado na rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, juntamente com Cecília Viveiro de Castro e Marilene de Lima Corona. No decorrer do dia 20 de janeiro, os agentes do CISA mantiveram os membros da família de Rubens Paiva incomunicáveis e detidos em sua própria casa. 21 de janeiro de 1971. De acordo com a linha do tempo posteriormente estabelecida pela Comissão da Verdade, se estima que Rubens Paiva foi assassinado no dia 21 de janeiro de 1971. Às 2 da manhã, o tenente médico Almícar Lobo atende Rubens Paiva no DOI e constata hemorragia abdominal por ruptura hepática. Às 16 horas da tarde, o agente Y vê o agente Hughes pressionando Rubens Paiva contra a parede em sala de interrogatório do DOI. O agente Y e o coronel Ronald Leão alertam Belham da iminência da morte de Rubens Paiva. Por volta da meia-noite, farsa de resgate de Rubens Paiva é encenada pelo capitão Raimundo Campos e pelos sargentos Jaci e Jurandir Orchendorf. Nesse mesmo dia, Eunice Paiva e sua filha Eliane, então com 15 anos, foram levadas também para o DOI. Foram interrogadas várias vezes. Apesar da confirmação dos agentes do DOI de que Rubens Paiva lá estava detido, Eunice e a filha não estiveram com ele. 23 de janeiro de 1971. Eliane Paiva é libertada. Eliane, ao ser liberta na Praça Sáenz Penha, no bairro da Tijuca, foi informada pelo agente que fazia o serviço de que o pai havia fugido. 2 de fevereiro de 1971. Eunice Paiva é libertada. Ao ser libertada, Eunice viu o carro do marido, um Opel Kadett, no pátio interno do quartel, carro que, posteriormente, foi devolvido à família mediante recibo de entrega do Ministério do Exército. A família levou roupas para Rubens Paiva, entregues no 2º andar do Ministério do Exército no Rio de Janeiro. Dias depois, uma nova entrega de roupas foi recusada, sob a alegação de que ele não se encontrava em nenhuma organização militar sob o comando do 1º Exército. Para encobrir o desaparecimento forçado de Rubens Paiva, o 1º Exército divulgou versão na qual alegou que ele não se encontrava preso e que, enquanto estava sendo transferido, o veículo em que estava foi interceptado e ele fugiu. 13 de julho de 1971. O caso de Rubens Paiva foi apresentado ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CDDPH, na Câmara dos Deputados. Em 10 de agosto de 1971, decidiu-se pelo arquivamento do caso. O deputado Oscar Pedroso Horta, líder do MDB na Câmara e membro do Conselho, defendeu a investigação do desaparecimento no CDDPH, mas foi voto vencido. Além dele, votaram a favor da apuração os conselheiros Danton Jobim, José Cavalcante Neves e Nelson Carneiro. Alfredo Buzait, presidente do CDDPH, desempatou a votação em que se decidiu pelo indeferimento do pedido. 1991. Em 1991, a viúva e os filhos de Rubens Paiva ingressaram com ação indenizatória por danos morais e materiais contra a União, que tramitou na Justiça Federal do Rio de Janeiro.
1993. A versão do Exército de que Rubens Paiva teria fugido durante a transferência foi sustentada pelo Ministério do Exército em 1993, em relatório encaminhado ao Ministro da Justiça. 16 de fevereiro de 1995. É lançado o filme Terra Estrangeira, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres. 4 de dezembro de 1995. O presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a Lei nº 9.140, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. No livro Ainda Estou Aqui, Marcelo Rubens Paiva conta que essa foi uma lei que eles foram praticamente forçados a promulgar, que apesar de FHC ter sido amigo íntimo de seu pai, ele desconversou sobre quando lhe cobraram sobre a questão dos desaparecidos políticos. Após Eunice ter identificado uma coluna escrita por FHC nos anos 80 sobre o assunto e que citava Rubens Paiva, e Marcelo ter escrito uma coluna na Veja sobre essa contradição entre o FHC colunista e o FHC presidente, foi que a lei foi redigida. 23 de fevereiro de 1996. Em 1996, após 25 anos de luta por memória, verdade e justiça, Eunice conseguiu que o Estado brasileiro emitisse oficialmente o atestado de óbito de Rubens Paiva. E foi só então que ela pôde fazer o inventário de Rubens e fazer movimentações bancárias. Inclusive, é mencionado no livro Ainda Estou Aqui, os inventários dos pais de Rubens também estavam travados por causa disso, pois ele seria o herdeiro, mas estando morto, vai para os filhos, mas sem certificado, sem prova de que ele está morto. Eunice também tocou um processo contra a União para receber um seguro de vida, uma pensão e os salários atrasados. 1998. O filme O Que É Isso, Companheiro?, que retrata o sequestro do embaixador estadunidense, é indicado ao Oscar de 1998 como melhor filme estrangeiro, mas não levou o prêmio. Fernanda Torres faz parte do elenco e essa é a primeira vez que ela foi à cerimônia. Existe um trecho, antes disso, do programa Roda Viva, onde ela foi entrevistada. Em Direito onde era Cana, ele falou pra mim, quero te ver um dia no Oscar. E eu olhei pra ele e eu falei, nossa, o tio Paulo não tem ideia da ralação que é e da sorte que é chegar até aqui. O Oscar não vai rolar nunca. 1999. Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, é indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro e Fernanda Montenegro é indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999. Não ter levado esse Oscar em particular é uma ferida não cicatrizada dos cinéfilos brasileiros, visto que, além de não ter levado, a performance que levou é muito mais fraca, e a obtenção desse prêmio está associada às campanhas sujas de Harvey Weinstein. E Gwyneth Paltrow até já disse em entrevistas que ela usava esse prêmio como preço de porta, o que é para pôr mais sal ainda nessa ferida. 2001. A decisão da ação indenizatória movida por Eunice Paiva, proferida em 1998 e julgada definitivamente após recurso em 2001, pelo Tribunal Federal Regional da 2ª Região, condenou o Estado brasileiro a pagar indenizações para a viúva e os filhos de Rubens Berotti Paiva. 18 de novembro de 2011. A presidenta Dilma Rousseff sanciona a Lei nº 12.528, criando a Comissão Nacional da Verdade. Em novembro de 2012, foram entregues à Comissão Nacional da Verdade, pelo governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, em cerimônia pública que contou com a presença de Maria Beatriz Paiva Keller, filha de Rubens Paiva, documentos que estiveram sob poder do coronel Júlio Miguel Molinas Dias, ex-comandante do DOI do 1º Exército no Rio de Janeiro. Os documentos haviam sido apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul após o assassinato do coronel Molinas em 1º de novembro de 2012. Em fevereiro de 2013, relatório do ex-conselheiro da Comissão Nacional de Verdade, Cláudio Fonteles, apontou contradições na versão forjada pelo Exército Brasileiro de que Rubens Paiva teria escapado após a intercepção do veículo que o transportava em suposta diligência do DOI nas imediações do Alto da Boa Vista. Fevereiro de 2014. A Comissão Nacional da Verdade publica relatório preliminar da pesquisa de caso Rubens Paiva. Muitas informações que só se tornaram públicas nessa data eu inseri de forma retroativa na linha do tempo para indicar quando tais coisas aconteceram. 26 de maio de 2014. A Procuradoria da República protocola denúncia contra José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Ochendorff Souza e Jaci Ochendorff Souza por homicídio doloso qualificado de Rubens Berotti Paiva, ocultação de cadáver, fraude processual,
e formação de quadrilha armada. A decisão da Justiça Federal foi de que a denúncia ofertada encontra-se devidamente acompanhada de documentos e testemunhos aptos ao recebimento da denúncia em desfavor dos acusados. 12 de setembro de 2014. É inaugurada uma estátua, um busto de Rubens Paiva, em frente ao antigo prédio do DOI Code. 26 de setembro de 2014. A defesa dos militares acusados protocola reclamação no STF pela extinção da ação penal, alegando que os crimes em questão entrariam dentro do perdão concedido pela lei da anistia. 29 de setembro de 2014. O ministro Teori Zavascki suspendeu a ação penal contra os 5 militares, baseando-se nos precedentes de decisões anteriores do STF sobre a aplicação da lei da anistia. O MPF, então, apresentou petição requerendo a oitiva das testemunhas antes do julgamento do mérito da reclamação. 4 de agosto de 2015. É lançado o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. 29 de setembro de 2015. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro deve apreciar a possibilidade de ouvir testemunhas no caso que investiga o desaparecimento e morte do deputado federal Rubens Paiva em janeiro de 1971. 25 e 26 de novembro de 2015. A Justiça Federal do Rio de Janeiro realiza audiência para a oitiva das testemunhas de acusação da ação penal do caso Rubens Paiva. 2017. Walter Salles adquire os direitos de adaptação do livro Ainda Estou Aqui. 13 de dezembro de 2018. Falecimento de Eunice Paiva aos 86 anos, no dia 13 de dezembro de 2018, em São Paulo, na mesma data do aniversário de 50 anos do Ato Institucional 5. Ela convivia há 14 anos com Alzheimer. 30 de junho de 2001. Deadline publica a matéria de Mike Fleming Jr. sobre a produção do filme intitulada Título bombado de Cannes. Walter Salles irá dirigir Ainda Estou Aqui. A batalha de uma esposa para desvendar o desaparecimento de seu marido nas mãos do regime militar brasileiro. À época, a notícia era de que Mariana Lima iria fazer o papel de 18 de junho de 2023. Tem início as filmagens do filme Ainda Estou Aqui. Foi filmado de forma cronológica em filme 35mm. 2 de março de 2024. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, reabre processo para investigar o assassinato do ex-deputado federal e engenheiro civil Rubens Paiva. 28 de maio de 2024. A Sony Pictures Classic adquiriu os direitos de distribuição do filme em múltiplos territórios estrangeiros, em específico na América do Norte, Oriente Médio, Europa Oriental, Turquia, Portugal, Austrália e Nova Zelândia, no Marché do Filme, que é um tradicional mercado de venda de filmes que acontece anualmente, junto com o Festival de Cannes. 1º de setembro de 2024. Ainda Estou Aqui estreia no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, onde foi ovacionado. Na cerimônia de encerramento do Festival de Veneza, no dia 7, o filme Ainda Estou Aqui foi premiado com o melhor roteiro, com o prêmio Cygnus e o Green Drop. A Deadline publica uma matéria de Nancy Tartaglione e Melanie Goodfellow sobre a estreia, intitulada Ainda Estou Aqui, drama político, recebe a ovação de 10 minutos em sua estreia no Festival de Filmes de Veneza. E o The Hollywood Reporter publica uma matéria de David Rooney intitulada Resenha de Ainda Estou Aqui. Walter Salles volta a casa com poderosa história da resistência de uma família quebrada. 2 de setembro de 2024. Globoplay e Sony Pictures lançam o primeiro teaser de Ainda Estou Aqui, um vídeo de 1 minuto e 10 segundos, o qual tem uma chamada com foco para a participação do filme no Festival de Veneza. Das múltiplas cenas cortadas e usadas para aparecer nesse teaser, as que recebem maior foco são a entrevista, pós emissão do certificado de óbito, e a tirada de foto, onde o editor pediu para a família não sorrir, e Eunice Paiva insiste em sorrirem. 6 de setembro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no TIFF 2024, o Festival Internacional de Filmes de Toronto. 7 de setembro de 2024. Variety publica a matéria de Brent Lang sobre o filme. Em drama político potente, Ainda Estou Aqui, Walter Salles entrega um aviso urgente. Um país sem memória é um país sem futuro.
9 de setembro de 2024. O cinejornal sobre Ainda Estou Aqui no Festival de Veneza vai ao ar no Canal Brasil. O quadro contém entrevistas com Walter Salles, Marcelo Rubens Paiva, Fernanda Torres e Selton Mello. Deadline publica entrevista em vídeo com Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello. No dia 10 de setembro, como parte da cobertura do TIFF, o Hollywood Reporter publicou uma matéria de Scott Feinberg intitulada Toronto. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui se destaca no festival. Poderia ser um forte concorrente ao Oscar de melhor filme internacional. 19 de setembro de 2024. Entre os dias 19 e 25 de setembro, Ainda Estou Aqui foi exibido diariamente em 2 sessões no Cine Glauber Rocha em Salvador, a primeira sala do país a receber o filme. 20 de setembro de 2024. Ainda Estou Aqui participa do Festival Internacional de Filmes de São Sebastião, na Espanha. 21 de setembro de 2024. Ainda Estou Aqui participa do Festival Biarritz Amérique Latine, na França. 23 de setembro de 2024. A Academia Brasileira de Cinema anunciou que o filme que vai representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de melhor filme internacional na premiação anual do Oscar 2025 é Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, escolhido por unanimidade pela comissão de seleção. 26 de setembro de 2024. Ainda Estou Aqui participa do Festival Internacional de Filmes de Pingyao, na China, onde Walter Salles é o recipiente do Crouching Tiger, Hidden Dragon East-West Award. 29 de setembro de 2024. É publicada uma entrevista da Collider com Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello. 3 de outubro de 2024. Globoplay e Sony Pictures Brasil lançam o trailer oficial de Ainda Estou Aqui, um vídeo de 2 minutos e 2 segundos de duração. Nas cenas cortadas para esse trailer, as que recebem foco são em que os militares chegam para levar Rubens Paiva, e novamente a cena da foto que não era para ser sorridente, mas foi. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival de Filmes Internacional de Vancouver, no Canadá, onde recebeu um prêmio do público. 7 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui participa no Festival de Filmes de Zurique, na Suíça. 9 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui participa do Festival de Filmes de Atenas, na Grécia, e do Filmekimi, na Turquia. De 27 de setembro a 14 de outubro, ocorre o Festival de Filmes de Nova York. E nos dias 9 e 10 de outubro em específico, houve a estreia do filme em solo estadunidense e uma sessão de perguntas e respostas com Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello e Marcelo Rubens Paiva. Tal evento foi gravado e publicado no canal do Film Art Lincoln Center. Posteriormente, o evento também teve um outro painel sobre o filme com Walter Salles, Fernanda Torres e Marcelo Rubens Paiva, o qual também foi gravado e publicado. 10 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes dos Hamptons, nos Estados Unidos. 11 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes do Havaí. 13 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no BFI, o Festival de Filmes de Londres, e houve uma sessão de perguntas e respostas com Walter Salles, Selton Mello e Fernanda Torres, que foi gravada de forma aparentemente não oficial e postada no YouTube. No mesmo dia, o filme também é exibido no Festival de Filmes de Mill Valley, na Califórnia, onde ganhou o prêmio de favorito do público em cinema mundial. 18 de outubro de 2024. O filme é exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, onde ganhou o prêmio de melhor filme nacional de ficção. O filme também é exibido na França, no Festival Internacional de Filmes La Roche-sur-Yon. 19 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival de Filmes da Filadélfia, nos Estados Unidos, onde recebe o prêmio Masters of Cinema. 21 de outubro de 2024. Ocorre a sessão especial de Ainda Estou Aqui no Festival do Rio, durante a qual Fernanda Montenegro foi homenageada. 22 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes de Viena, na Áustria. Na 4ª celebração anual de Cinema e Televisão Latinas do Critics' Choice Awards, Fernanda Torres ganha o prêmio de melhor atriz internacional. 23 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes de Chicago, nos Estados Unidos. 25 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no AFI Fest, nos Estados Unidos, e há um painel de perguntas e respostas com Fernanda Torres e Selton Mello. 29 de outubro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival de Filmes Brasileiros de Hollywood, nos Estados Unidos da América.
31 de outubro de 2024. Juca Kfouri entrevista Marcelo Rubens Paiva para a rede TVT. 3 de novembro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival de Filmes de Miami, nos Estados Unidos. 4 de novembro de 2024. Maria Fortuna entrevista Fernanda Torres para o jornal O Globo. 6 de novembro de 2024. Fernanda Torres é a capa da Vogue Brasil de novembro de 2024. Para acompanhar, é publicada uma matéria de Nomelo entrevistando-a, intitulada Fernanda Torres. Cheguei num patamar ao qual eu nunca tinha chegado. Novembro de 2024. A data de lançamento do filme Ainda Estou Aqui no Brasil, na mesma data que seria o aniversário de Eunice Paiva. 9 de novembro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes de St. Louis, no Missouri. 10 de novembro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival de Filmes Tallinn Black Nights, na Estônia. O UOL publica vídeo de entrevista de Fernanda Torres ao repórter Rodrigo Ortega, intitulado Fernanda Torres e a campanha exaustiva por indicação ao Oscar. Nele, algumas falas se destacam. É que eu acho que o Brasil é uma ilha continental, né? E a gente é isolado pela nossa língua. Ao mesmo tempo, a gente consome a nossa própria cultura, a gente tem total interesse por nós mesmos, porque nós somos uma potência de 200 milhões de pessoas, nós somos um país complexo. A gente não é um país periférico que vive... Não, a gente tem as nossas próprias questões. Outro dia, conversando com a Daniela Thomas, eu falei, é engraçado, né? Porque eu conheço a cultura francesa, eu conheço a cultura americana, eu conheço a cultura russa, a cultura alemã, a cultura italiana, mas eles não conhecem a cultura brasileira muito. E às vezes eu tenho pena de quem nunca leu Machado de Assis, de quem não conhece o Eça de Queiroz. Agora as pessoas descobriram a Clarice Lispector e escreve Assombradas. Como é que eu posso falar com alguém que não sabe quem é Nelson Rodrigues, que não sabe quem é, não sei, Candeia? Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse complexo de vira-lata dessa não comunicação com o mundo, e, por outro lado, o Brasil tem pena do mundo não saber do que a gente sabe. Então, quando alguém fura a fronteira e leva algo que nos é pessoal para fora, é essa espécie de sentimento de que olha o que a gente tem de rico. 12 de novembro de 2024. Sony Pictures lança o trailer oficial de Ainda Estou Aqui para os mercados internacionais. Nesse vídeo de 2 minutos e 8 segundos, há um destaque para a música Jimi Hendrix de Tom Zé e os jovens no carro, para então puxar uma montagem dos momentos felizes da família. Então a trilha transiciona para os apitos da polícia e a brutalidade da Blitz que para os jovens. Várias das cenas que acontecem depois refletem esse contraponto, os momentos calorosos e os momentos perigosos. Em vários pontos, esse trailer insere os logos dos festivais em que o filme participou e traz citações das críticas positivas. Outro corte interessante é quando, no fim da fala em que como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz, sumiu? No sumiu, corta para a cena de Eunice andando na casa vazia logo antes de voltarem para São Paulo. 14 de novembro de 2024. O SBIF, Festival Internacional de Filmes de Santa Bárbara, posta vídeo de perguntas e respostas de Ainda Estou Aqui com Walter Salles e Fernanda Torres. 16 de novembro de 2024. O Deadline Contenders é publicado com Fernanda Torres e Walter Salles. Ainda Estou Aqui começou como uma história pessoal e se transformou numa conversa cultural no Brasil. 18 de novembro de 2024. O perfil oficial do Instagram da Academia posta a foto de Fernanda Torres tirada no Governors Award 2024, a qual dispara em likes e comentários em uma proporção muito maior do que a de qualquer outra celebridade presente no evento. Tal ocorrência é um marco de um fenômeno que não começou aí e não estava nem perto de terminar, mas que foi onde ficou mais evidente. A presença massiva e o apoio entusiasmado na internet do povo brasileiro em apoiar o filme e a atriz, e de aumentar exponencialmente o engajamento de publicações que os mencionam. No momento de verificação, a foto tinha acumulado 2,9 milhões de curtidas e 845 mil comentários. 20 de novembro de 2024. O filme Independent faz uma sessão de perguntas e respostas com Fernanda Torres e Selton Mello.
24 de novembro de 2024. Ainda Estou Aqui participa do Festival Internacional de Filmes Históricos de Pessac, na França, onde recebeu o Prêmio do Público e o Prêmio Daniel Leroy do Júri Estudantil. 25 de novembro de 2024. Fernanda Torres posta foto no túmulo de Eunice Paiva. Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui, e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice. 1º de dezembro de 2024. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes de Marrocos. 2 de dezembro de 2024. Ainda Estou Aqui é o vencedor em cinema do Prêmio Arcanjo. 5 de dezembro de 2024. The Hollywood Reporter publica a matéria de Steven Jaistic, intitulada O Retorno de Walter Salles depois de uma ausência de 12 anos. Vale a espera. 7 de dezembro de 2024. Collider Ladies Night publica entrevista com Fernanda Torres. 9 de dezembro de 2024. Deadline publica a matéria de Ryan Fleming. O diretor Walter Salles e estrela Fernanda Torres de Ainda Estou Aqui, sobre as duas nomeações emocionantes ao Globo de Ouro e o contar de uma peça escondida da história brasileira. 13 de dezembro de 2024. Resolução do Conselho Nacional de Justiça passou a obrigar o Estado brasileiro a reconhecer e retificar os registros de mortos e desaparecidos na ditadura. 14 de dezembro de 2024. O New York Times publica a matéria sobre as duas Fernandas, a possibilidade de Torres levar um Oscar agora e o simbolismo de quando Montenegro foi indicada. 15 de dezembro de 2024. Ainda Estou Aqui recebe os prêmios do Crítico do Novo México de melhor filme estrangeiro. O ministro do STF, Flávio Dino, propõe que a lei da anistia não vale para a ocultação de cadáveres e cita o filme Ainda Estou Aqui em sua argumentação. Ele aponta que o crime de ocultação de cadáver não ocorre apenas quando a conduta é realizada no mundo físico. A manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de impedir os familiares de exercerem seu direito ao luto, configura a prática criminosa, bem como a situação de flagrante. 17 de dezembro de 2024. A Academia anuncia a lista de pré-indicados ao Oscar, com Ainda Estou Aqui estando listado como potencial candidato a melhor filme internacional. 19 de dezembro de 2024. Ainda Estou Aqui recebe o prêmio F5 de melhor filme, Fernanda Torres de atuação em filme e Cora Mota de atuação infanto-juvenil. O Itaú inicia a campanha de vídeos promocionais com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. A vida presta e muito. Confie. Beijo imenso, Fernanda. 20 de dezembro de 2024. A Deadline publica entrevista de Damon Wayans com Walter Salles. Walter Salles sobre a submissão ao Oscar do Brasil de Ainda Estou Aqui. Esse é um filme sobre a vida. 23 de dezembro de 2024. Vai ao ar o programa Roda Viva com o convidado Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui. Ele já tinha participado anteriormente do programa em 1997. Deadline publica a coluna Leia o roteiro de Patrick Hypes e compartilha uma versão completa do roteiro de Ainda Estou Aqui em inglês. 3 de janeiro de 2025. O Hollywood Reporter publica a matéria de Scott Roxburgh intitulada Estrela de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, sobre a história de resistência da vida real. Eles não conseguiram quebrá-la. 4 de janeiro de 2025. Fernanda Torres comparece à festa de melhores performances da W Magazine, que precede o Globo de Ouro. A mesma revista publica nessa data a matéria de Lynn Hirschberg intitulada Fernanda Torres esteve aqui o tempo todo. A Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro elege Ainda Estou Aqui como o melhor filme de 2024. 5 de janeiro de 2025. Ocorre a cerimônia do Globo de Ouro, onde Fernanda Torres se torna a primeira brasileira a ganhar um Globo de Ouro como melhor atriz em drama. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my partner, my friend. What a story, Walter. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure.
through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed, and the same thing that is happening now in the world with so much fear. And this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. So to my mother, to my family, to Andrusha, to Selton, to my kids, to everybody, thank you very much. Golden Globe, Michael Barker, Mara, there are so many people. Thank you very much. Thank you. Na categoria, Fernanda Torres estava competindo com nomes grandes e estabelecidos do cinema hollywoodiano: Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. Algo notável no Globo de Ouro é que há a separação de prêmios para filmes de comédia musical e filmes de drama. Então Demi Moore levou o prêmio de melhor atriz em filme de comédia ou musical por A Substância, que não é nenhum dos dois, mas que também não é um drama, então acaba indo para essa categoria dos não dramas. Ambos os nomes saem da premiação fortalecidos em suas campanhas. 6 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Filmes de Palm Springs, nos Estados Unidos, onde recebe o prêmio FIPREST de melhor filme internacional. CBN publica a matéria de Pedro Bonenberg sobre como a casa que serviu de locação para as filmagens de Ainda Estou Aqui tem se tornado um ponto turístico. 8 de janeiro de 2025. A Sony Pictures Classic lança um vídeo promocional com Fernanda Torres e Selton Mello, falando sobre o que é o filme, intitulado Fernanda Torres e Selton Mello, na história arrancada das manchetes de Ainda Estou Aqui. Por causa dos incêndios na Califórnia, o anúncio dos indicados ao Oscar é adiado para o dia 19 de janeiro e o período de votação é esticado por mais 2 dias. 9 de janeiro de 2025. Variety publica a matéria de Janelle Riley intitulada Fernanda Torres e Selton Mello. No brasileiro Ainda Estou Aqui, adentrando na corrida ao Oscar e na sua reunião na tela depois de mais de 20 anos. A senadora Leila Barros apresenta requerimento de voto de aplauso para Fernanda Torres como forma de celebrar sua conquista do Globo de Ouro. Os incêndios na Califórnia se agravam e Fernanda Torres segue ordens de evacuação e sai de Los Angeles. Vários eventos de campanha do filme que estavam programados são adiados ou cancelados. 12 de janeiro de 2025. A Associação de Críticos de Porto Rico elege Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional. 13 de janeiro de 2025. É anunciado novo adiamento da data de anúncio dos indicados, para o dia 23 de janeiro, e novamente o período de votação é estendido, dessa vez até o dia 14 de janeiro. 14 de janeiro de 2025. A W Magazine publica vídeo com entrevista com Fernanda Torres, intitulado A Vida de Fernanda Torres foi moldada pelo teatro. 15 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui estreia na França, na Guiana Francesa, em Guadalupe, na Martinica e na Suíça. A Chevrolet lança campanha em comemoração de seus 99 contando com Fernanda Torres. Variety publica a matéria de Clayton Davis intitulada Estrela de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres, em ser a sensação viral das redes sociais no Brasil e por que esse ano tem sido maravilhoso para mulheres acima de uma certa idade. 16 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui estreia em Portugal. O New York Times publica sua resenha de Ainda Estou Aqui. Fernanda Torres é entrevistada no programa de Kelly e Mark. 17 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui estreia nos Estados Unidos. Em circuito limitado, que é quando um filme estreia em um país, mas só em poucos cinemas antes de expandir para mais telas. Nesse caso, sendo exibido em alguns cinemas da cidade de Nova York e Los Angeles. Fernanda Torres é a convidada no programa de Jimmy Kimmel. Essa entrevista iria acontecer antes, mas teve de ser reagendada devido aos incêndios na Califórnia. O Walter Salles participa do Criterion Closet, um programa onde os convidados escolhem DVDs das prateleiras e explicam um pouco sobre seus filmes favoritos, no qual ele falou sobre as obras Andrei Rublev, Stranger Than Paradise, Memories of Underdevelopment, La Note, Time e Raging Bull. O Next Best Picture publica entrevistas com Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello. A Rolling Stone publica a matéria de David Fear resenhando Ainda Estou Aqui. 21 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui vence os prêmios APCA, da Associação Paulista de Críticos da Arte, de melhor filme, e Fernanda Torres de melhor atriz. 23 de janeiro de 2025. Saem as indicações ao Oscar.
onde Ainda Estou Aqui conseguiu as indicações de melhor filme internacional e Fernanda Torres de melhor atriz. Elas não eram garantidas, mas já eram em algum nível esperadas. E a inesperada e inédita indicação de um filme brasileiro para melhor filme. De qualquer modo, mesmo com as nomeações precedentes que facilitaram a entrada na lista de nomeados, não há precedente de vitória brasileira. Então a vitória em qualquer uma dessas categorias seria o primeiro Oscar do Brasil. Chegamos a ter uma coprodução que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em Orfeu Negro, mas quando ele concorreu ele estava representando a França e não o Brasil. É muito difícil para nós conseguir levar esse Oscar de melhor filme. Só que, como muitos dos votantes só assistem os filmes que foram indicados nessa categoria, essa nomeação histórica de Ainda Estou Aqui como melhor filme pode ser instrumental em fazer com que as pessoas vejam Ainda Estou Aqui. E assim, ela pode ser instrumental para conseguir para nós a vitória em melhor filme internacional. A Fernanda Torres publica em suas redes sociais um vídeo agradecendo as nomeações recebidas. Múltiplos veículos de notícia publicam matérias sobre as indicações de Fernanda Torres, incluindo as trades estadunidenses, fazendo conexão entre essa e a nomeação histórica de Fernanda Montenegro em 1999. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou o reconhecimento do longa. A turma de Ainda Estou Aqui já pode pedir música. 3 indicações ao Oscar: melhor filme estrangeiro, melhor atriz e, olha, melhor filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles, disse Lula em publicação no Twitter. 24 de janeiro de 2025, a certidão de óbito de Rubens Paiva foi retificada para dizer que não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Fernanda Torres grava um vídeo em suas redes sociais sobre sua experiência de acolhimento por Carla Sofia Gascon na festa da W Magazine e pede para que a animosidade seja controlada e não crie uma situação de um contra o outro. Falou também de mensagem afetuosa que recebeu de Demi Moore. Tal vídeo foi uma resposta imediata a um pedido de Carla Sofia Gascon para a Fernanda que lhe ajudasse com essas pessoas em uma entrevista feita para o G1 por César Souto, que tinha sido postada anteriormente no mesmo dia. Carla Sofia Gascon não curtiu o vídeo, não comentou no vídeo e não o compartilhou em seus stories, repostou ou fez qualquer reconhecimento de que o seu pedido foi atendido. Rapaz, isso aqui me faz feliz de estar fazendo essa retrospectiva, porque olha que sacanagem. A notícia de o certificado de óbito de Rubens Paiva, que já tinha sido tão difícil de ser obtido, foi retificado, mas ela é enterrada porque o que dominou os meios de comunicação foi a picuinha desnecessária criada por Carla Sofia Gascon, onde ela foi inventar de comprar briga com o brasileiro de graça. E, infelizmente, essa bagaça toda ainda vai ocupar um bom espaço nos dias seguintes, pois essa situação cresceu. E, assim, ela não precisava ser sobre nós, mas ela nos envolveu e nos afetou. Então, em certo nível, ela acabou sendo sobre nós. 26 de janeiro de 2025. Fernanda Torres ganhou o Satellite Awards da International Press Academy de melhor atriz. A Deadline publica a matéria de Mike Fleming Jr. e Andreas Weissman, onde Fernanda Torres se desculpa após o ressurgimento de um quadro de comédia onde fez blackface 17 anos atrás. Quase 20 anos atrás, eu apareci em blackface em um sketch de comédia de um programa de TV brasileiro. Torres disse em declaração: "Eu estou muito arrependida por isso. Eu estou fazendo essa declaração porque é importante para mim adereçar isso de forma rápida para evitar maior dor e confusão." Naquela época, apesar dos esforços de organizações e movimentos negros, a percepção da história racista e do simbolismo de blackface ainda não tinham adentrado na consciência pública no Brasil. Graças a um melhor entendimento cultural, importantes, mas incompletas conquistas nesse século, está muito claro agora no nosso país e em todos os locais que blackface nunca é aceitável. Essa é uma conversa importante que nós devemos continuar a ter uns com os outros, para prevenir a normalização das práticas racistas na época e agora. Como artista e cidadã global e com meu coração aberto, eu permaneço atenta e comprometida na busca das mudanças vitais necessárias para viver em um mundo livre da desigualdade e do racismo, ela disse. A Deadline também disse que ela sempre é protecionista dos filmes e artistas no meio da competição das premiações, quando as coisas do passado ressurgem
organicamente ou deliberadamente, porque acreditam que os maiores prêmios de Hollywood devem ser dados para o trabalho nomeado e nada mais. 27 de janeiro de 2025. Ainda Estou Aqui ganha o prêmio Assassine da Associação Cearense de Críticos de Cinema de melhor longa-metragem brasileiro. 28 de janeiro de 2025. A Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo Tribunal Federal analise a legalidade da aplicação da lei de anistia no caso dos 5 militares acusados pela morte do ex-deputado federal Rubens Paiva durante o período da ditadura no Brasil. Fernanda Torres comparece ao desfile de alta costura Primavera-Verão 2025 da Chanel. A Folha de São Paulo publica entrevista com Carla Sofia Gascon. A entrevista foi pré-gravada em data anterior. Pode-se perceber, pois ela estava usando a mesma roupa que na entrevista com o G1. E é bem comum isso, de fazer um dia de imprensa, montar um cenário e vários veículos de mídia serem convidados para fazer a entrevista no mesmo dia. Una mujer maravillosa, aparte de una actriz increíble, que se merece todo el reconocimiento en este mundo. Seguro que ha hecho un trabajo, yo personalmente no lo he visto, lo siento, porque no he tenido tiempo de ver ningún trabajo de nadie en esta promoción de la película, y creo que es una mujer que se merece cualquier tipo de reconocimiento en este mundo. Me alegro mucho por su Globo de Oro. Esto no es una competición, esto simplemente es, hay unas personas que les gusta más tu trabajo o no, y punto. Y si gana ella, estupendo, y si gano yo, igual. Lo que a mí sí no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otras personas, como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás. Yo en ningún momento me habrá visto a alguien hablando mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres, pero en cambio sí veo a muchos personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Creo que eso habla más de ellos y de la película de ellos que de la mía. A entrevista afetou o público brasileiro ainda mais, pois foi não é para ofender, mas já ofendendo, e demonstrou uma grandíssima falta de noção e de conhecimento do Brasil por parte de Carla Sofia Gascon. É claro que não havia uma mobilização da campanha de Fernanda Torres para direcionar as redes sociais. O brasileiro não precisa de direcionamento, a gente vai de forma espontânea para apoiar nosso filme. Tanto porque nós somos cronicamente online, como que a gente está fisicamente distante. A internet é o único espaço no qual nós podemos nos manifestar. Além disso, é novamente a técnica velha de deflexão que estava sendo usada desde o início na campanha de Emilia Pérez, de usar as boas intenções e a transgeneridade de Carla Sofia Gascon para abafar todas as críticas contra o filme que são motivadas por preconceito, então não devem ser consideradas. O que é um movimento de se fazer muito de sonso, pois as críticas mais vocais têm vindo da América Latina como um todo, mas mais especificamente do México, que tem se sentido ofendido com a representação estereotipada do seu país, e da comunidade trans, que também não se vê refletida na abordagem transmedicalista usada pelo filme. As pessoas não precisam estar apoiando Fernanda Torres para falar mal de Emilia Pérez. Elas falam mal de Emilia Pérez simplesmente porque Emilia Pérez é ruim e ponto. Mas assim, já que espalhou uma fake news ao acusar Fernanda Torres, ou a equipe de Fernanda Torres, de estarem tentando sabotá-la, a questão que foi levantada é que ela estaria violando as regras da academia e que, portanto, haveria justificativa para desclassificá-la. 29 de janeiro de 2025. O New York Times publica matéria sobre as nomeadas ao Oscar de Melhor Atriz de 2025 e porque esse é um ano no qual todas elas têm chances sólidas de levar o prêmio. O Globo publica matéria chamando atenção para o fato de que a estrategista contratada para a campanha do Oscar de Emilia Pérez, Lisa Tebeck, que tem anos de experiência na área, e que boa parte dessa experiência foi adquirida trabalhando para a Miramax, para Harvey Weinstein, de 1994 a 2014. Um intervalo de tempo que inclusive sugere que ela fez parte da campanha agressiva que roubou o Oscar de Fernanda Montenegro em 1999. A Rolling Stone publica a matéria de Thomas Meyer, onde Carla Sofia Gascon remove a acusação de que a campanha de Fernanda Torres a teria transformado em alvo, e diz que estava se referindo ao ódio presente nas redes sociais. Na mesma matéria, uma fonte informa de que a academia analisou uma transcrição da entrevista de Carla Sofia Gascon e não encontrou violação. Particularmente, considerando que o comentário não foi algo contundente, com uma acusação direta, mas uma coisa vaga, com um nebuloso, pessoas associadas a Fernanda Torres e cheio de não me toques antes e depois, e que
caso tivessem desclassificado, a narrativa teria sido de que a academia estava sendo transfóbica ao fazê-lo, a mesma que Emília Pérez já estava usando para defletir qualquer crítica. Eu entendo essa decisão da academia. Só que, considerando a bomba que ainda estava por vir, talvez eles até tenham se arrependido de não tê-la desclassificado quando tiveram a chance. 30 de janeiro de 2025. Estreia de Ainda Estou Aqui em circuito limitado em Porto Rico e em circuito amplo na Itália. A jornalista Sara Raj descobre e posta tweets de Carla Sofia Gascon, feitos em maioria no intervalo de 2020 e 2021, extremamente racistas e particularmente islamofóbicos. Conforme esses tweets começam a circular e ganhar mais popularidade, mais e mais internautas vão descobrindo posts e é um pior do que o outro. Até mesmo havia um tweet criticando a cerimônia dos Oscars de 2021, dizendo que mais e mais os Oscars estão parecendo uma cerimônia para filmes de protesto e independentes. Eu não sabia que estava assistindo um festival afro-coreano, uma demonstração de Black Lives Matter ou o 8 de março. Adam Bivari, para Variety, publicou matéria sobre os tweets em questão. Nesse mesmo dia, Carla Sofia Gascon publica um pedido de desculpas, que é enviado para várias das trades, onde ela diz que quer reconhecer a conversa ao redor de seus posts passados nas redes sociais que causaram dor. Como alguém de uma comunidade marginalizada, ela diz: eu conheço esse sofrimento muito bem, e peço muitas desculpas para aqueles a quem eu causei dor. Toda a minha vida eu lutei por um mundo melhor. Eu acredito que a luz irá sempre triunfar sobre a escuridão. O que, como algo que era para funcionar como gerenciamento de crise, foi péssimo, pois, é um parágrafo curtíssimo, de modo que, para preencher com texto suficiente para render uma matéria, qualquer jornalista vai inserir os tweets em questão. E assim, qualquer pessoa que esteja lendo as matérias e não soubesse da questão, vai ficar sabendo a partir daí. 2. Ele é muito vago, genérico, sem especificar aqueles que sofreram o dano. E 3. Dentro de um pedido de desculpa por racismo, ela usou um dog whistle racista, com o negócio de a luz irá sempre triunfar sobre a escuridão. E assim, para impedir que isso aqui ocupe ainda mais tempo e desvie demais o viés, a partir de agora eu vou tentar cobrir logo o que aconteceu nos dias subsequentes, em vez de citar o acontecimento de cada dia quando o dia acontecer. Depois desse, Carla Sofia Gascon fez outros pedidos de desculpas, todos medíocres. Como eram tweets demais para pagar, ela deletou logo a sua conta inteira do Twitter. Zoe Saldanha e toda a equipe da Netflix começaram a tentar distanciar o filme de Carla Sofia Gascon para tentar preservar as chances de vitória dos filmes em outras categorias. Ela foi removida de clipes, de pôsteres e materiais promocionais como um todo, de um modo que é bem covarde. Tanto porque, antes disso, toda a campanha de Emília Pérez tinha sido construída em cima dela e usava a transgeneridade dela como um escudo para todas as críticas, quanto como depois disso usaram o ocorrido para ficar se vitimizando e tentar falar de como é um filme bem intencionado e quão triste é que essa polêmica esteja ofuscando o filme. E assim, nunca há espaço para que Jacques Audiard, a principal pessoa por trás desse filme, cuja própria premissa é racista, que não fez pesquisa antes de fazer por considerar que conhecia o México o suficiente e que disse que decidiu fazer o filme em espanhol por ser a língua dos países pobres, realmente ele não arcou com consequência nenhuma de umas críticas muito desmerecidas. Após ter sido cortada pela Netflix, Carla Sofia Gascon ainda fez uma entrevista de quase 1 hora não autorizada com a CNN, após a qual a Netflix, que até então estava sendo ser discreta, comunicou com todas as letras que estavam se distanciando dela e que não iriam mais pagar por seus custos de viagem e acomodação para participação em nenhum evento de campanha. Por último, eu quero citar uma matéria da Variety que especula o porquê que ninguém vetou as redes sociais de Carla Sofia Gascon, considerando que esse é um custo mínimo, comparado com tanto de dinheiro que é investido numa campanha de Oscar. Algumas fontes disseram que, por ser parte de uma minoria, não era esperado que ela tivesse se envolvido com discurso de ódio, então não acharam necessário fazê-lo. E outros apontam a ingenuidade disso, que quando você é pioneiro em qualquer coisa, deve-se esperar olhos mais atentos, e não analisar esse tipo de coisa é falhar no básico das relações públicas. Outra questão foi de que pode ter havido uma dificuldade em determinar de quem que era a responsabilidade de fazer a verificação, já que o filme era uma aquisição do Festival de Filmes de Cannes. Então, se era da Netflix enquanto distribuidora ou se era dos produtores do filme. E que um lado pode ter entrado com a confiança de que o outro cuidaria disso. Só que aí ninguém se atentou. Tipo, quando o filme ainda era menor, passando de festival em festival, os produtores não quiseram ter esse gasto. E a Netflix, deslumbrada pelo prestígio do festival em que adquiriu, assumiu que se houvesse algo a ser descoberto, isso já teria sido feito antes. Uma espécie de contrato social não explicitado entre as partes, mas cuja não explicitação acabou custando caríssimo. 31 de janeiro de 2025. Estreia de Ainda Estou Aqui no circuito limitado no Canadá.
há uma pré-estreia antecipada de Ainda Estou Aqui na Austrália, com sessões nas cidades de Sydney, Brisbane, Adelaide, Canberra, Perth e Gold Coast, sendo que na sessão em Gold Coast houve participação especial de Selton Mello, que estava no país para as filmagens de Anaconda. 1º de fevereiro de 2025. Ainda Estou Aqui é exibido no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, na Holanda, onde foi agraciado com o Prêmio do Público. 3 de fevereiro de 2025. A Procuradoria-Geral da República defendeu no Superior Tribunal de Justiça a perda do cargo público dos 2 ex-agentes que atuaram na ditadura militar entre 1970 e 1976. Os coronéis do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra e Aldir Santos Maciel, já falecidos, que foram comandantes do Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. 4 de fevereiro de 2025. Sony Pictures publica vídeo promocional com Fernanda Torres e Selton Mello, falando sobre o processo de produção e o esforço pela autenticidade, pela naturalidade na reconstrução de memórias. Matéria da Variety por Carolina Giardina é publicada, intitulada Ainda Estou Aqui ganha mais datas de lançamento internacional depois das suas nomeações ao Oscar. 5 de fevereiro de 2025. A Sony Pictures publica online o trecho de 1 minuto e 10 segundos da cena em que, após o assassinato do cachorro da família, Eunice Paiva grita com os militares e os expulsa da rua. Ainda Estou Aqui recebe o prêmio Abracine, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, de melhor longa-metragem brasileiro. Os senadores Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Everton, Paulo Paim, Fabiano Contarato e Augusta Brito fazem o requerimento número 37 de 2025 para a realização de sessão especial destinada a homenagear a vida e luta de Eunice Paiva e sua família, bem como homenagear o elenco e produção do filme Ainda Estou Aqui. E a senadora Elisiane Gama indicou Fernanda Torres para ser homenageada pelo Senado com o diploma Berta Lutz, que é concedido anualmente a mulheres que se destacam na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero no Brasil. 6 de fevereiro de 2025. Estreia de Ainda Estou Aqui em circuito amplo no Chile e em circuito limitado no México, em sessões de pré-estreia que foram antecipadas pela Sony devido à percebida alta de demanda pelo filme no país. 7 de fevereiro de 2025. Expansão de Ainda Estou Aqui para o circuito amplo nos Estados Unidos e estreia em circuito limitado na Indonésia e no Reino Unido. O New York Times publica a anatomia de uma cena com Walter Salles, explicando o processo de construção da cena em que os militares chegam na casa para levar Rubens Paiva, sobre como eles começam com tudo indicando normalidade e que usam fatores como luz e os sons da praia para essa retratação. Quando a casa é invadida, a câmera passa a ser segurada à mão, para refletir a instabilidade da situação, e então os elementos da cena começam a ser subtraídos. A luz se vai quando as cortinas são fechadas. A subtração dos sons externos e da trilha musical. A filha chega antes de saírem, pedindo a camisa emprestada do pai, e Walter compartilha que essa cena é como ela foi narrada para ele pela verdadeira Nalu. Há um improviso com um dos militares bisbilhotando nos discos da família. Até no framing da cena, os militares invadem e ocupam até mais espaço do que o casal dando seu último abraço. E, para o momento em que Eunice olha para Rubens pela última vez, Walter usa um plano próximo no rosto de Eunice, um dos 2 únicos que existem no filme. A Rede Globo anuncia que irá transmitir a premiação do Oscar na TV aberta em quase todo o país. Somente é no Rio de Janeiro que só os momentos mais importantes da transmissão serão exibidos, para diminuir o conflito com a grade dos desfiles das escolas de samba. No resto do país, a transmissão dos desfiles continuará após a cerimônia do Oscar, com recapitulação posterior das escolas que tiverem desfilado nesse intervalo. Era tradicional da Globo já transmitir o Oscar, mas já faz alguns anos que ela tinha parado e que o Oscar tinha ficado só no streaming. 8 de fevereiro de 2025. Ainda Estou Aqui recebe o prêmio espanhol Goya de melhor filme ibero-americano, uma conquista inédita para uma produção brasileira. Ocorre na American Cinematheque, uma sessão especial com perguntas e respostas moderada por Guilherme Del Toro, de Central do Brasil. 9 de fevereiro de 2025. Ocorre o Festival de Filmes de Santa Bárbara, o SBFF, e ele homenageia a Fernanda Torres com o prêmio Virtuoso, assim como vários outros dos indicados aos Oscars 2025. Durante o festival, houve um painel onde ela revelou à audiência um pouco do clima do que estava acontecendo por aqui. In Brazil. Oh. It's gonna be insane. And what is happening now there, which is wonderful, is that they have a lot of, that's the peak of
fame in Brazil to become a costume of carnival. And now I have a lot of me in the streets. I'm very proud of it. Durante o festival, um momento que chamou a atenção foi quando Ariana Grande e Fernanda Torres se encontraram no tapete vermelho, onde Fernanda Torres fez o icônico gesto de toss-toss da personagem de Ariana Grande e elas se abraçaram. 10 de fevereiro de 2025, a Fernanda Torres estampa a capa da revista Culture com uma matéria de Raven Smith intitulada "Nessa temporada de premiações, Fernanda Torres está dando uma volta da vitória divertida". 11 de fevereiro de 2025 é a data que tem o início da votação do Oscar. Ainda Estou Aqui ganha os prêmios Gold Derby no júri popular de melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. Publicação de matéria na Vogue de Lisa Wong Macabasco intitulada "A Jornada de Montanha-Russa de Fernanda Torres até o Oscar". Fernanda Torres é a capa da revista digital The Awards da Entertainment Weekly. 12 de fevereiro de 2025. Fernanda Torres aparece no programa Good Morning America, no qual ela comenta sobre não ter sido a escolha inicial para o papel, sobre as suas nomeações históricas e a beleza de ela e a mãe terem sido as únicas brasileiras a recebê-las, e da intertextualidade das obras anteriores que ambas tiveram, assim como uma conversa temporal com o período que levou para Marcelo Rubens Paiva escrever o livro. 13 de fevereiro de 2025. Estreia de Ainda Estou Aqui na Colômbia. Ainda Estou Aqui recebe o Dorian Awards de melhor filme em língua não inglesa. A Variety publica episódio do Awards Circuit Podcast com entrevista com Fernanda Torres, onde ela fala que adoraria fazer a secretária de um vilão de James Bond. 14 de fevereiro de 2025. Como de costume na divulgação do evento, a Academia publica em suas redes sociais um vídeo com clipes das performances de cada uma das nomeadas para melhor atriz. Novamente, a publicação sobre Fernanda Torres tem um engajamento muito superior às médias dos posts da Academia. Enquanto os outros variam entre cerca de 17 a 81 mil curtidas, a de Fernanda Torres tem mais de 1 milhão de curtidas e 429 mil comentários. A Deadline publica a coluna The Actor's Side com o vídeo onde Pete Hammond entrevista Fernanda Torres. Because soap operas, first they are good. We had great authors in the 70s, in the 80s especially, great soap operas, and they made Brazilian people learn to watch themselves in Portuguese. So soap operas were really important to make us addicted to ourselves, you see, to do not be so colonized by foreign cultures. So it was important. A W Magazine publica uma matéria de Matthew Velasco analisando os looks de Fernanda Torres durante a campanha do filme, intitulada "A era Ainda Estou Aqui, na moda de Fernanda Torres tem sido elegância perfeita". O LA Times publica a matéria de Carlos Aguilar intitulada "Fernanda Torres está buscando o Oscar de sua vida. Para os brasileiros, ela já ganhou algo maior". Para a CNN, Christiane Amanpour entrevista Fernanda Torres e Walter Salles. A entrevista depois é retransmitida pela CNN Brasil. Mama, Papa censorship. Because they were so afraid, not afraid, they were theater producers, and before the opening, for instance, of a play, they had to do one session for the censor, and the censor could forbid the whole play, could cut pages of the play, so that was a constant problem for them. My father had like plays, a musical by Chico Buarque, totally forbidden. So this was like the common thing, but also we had like friends who were taking from home, just like Rubens Paiva. So I remember that pretty much. And then now what we saw, it was again this kind of witch hunting for communists. Everybody was a communist suddenly. It was a strange time again, and that's why Marcelo Rubens Paiva wrote the book, because his mother was having Alzheimer and beginning to forget, and he thought that the country also was starting to forget about what did it mean to live in a dictatorship. 15 de fevereiro de 2025. A BBC News Brasil publica a matéria de Mariana Schreiber intitulada "Como Ainda Estou Aqui influenciou o STF a reabrir o debate sobre a lei da anistia na corte". Deadline publica a entrevista de Damon Wise com Marcelo Rubens Paiva.
Marcelo Rubens Paiva sobre a adaptação nomeada ao Oscar de Walter Salles de seu livro Ainda Estou Aqui. Realmente é um filme universal. O Hollywood Reporter publica a matéria de Seth Abramowitz, intitulada Fernanda já ganhou, acompanhada de um ensaio de fotos e uma entrevista com Fernanda Torres no seu canal do YouTube. For us in Brazil, for an actor, it's something so far away. To imagine that a movie spoken in Portuguese, the nomination of My Mother already was a kind of miracle. I never thought it would be possible. And then suddenly we were working in this film, making people watch it. It was a heavy, heavy work. We could feel that there was a good feeling around the film. And was really a surprise. It's like living in a parallel life, that it's not really yours. And now it is mine, but it's funny. It was like, oh my God, how did it happen? 16 de fevereiro de 2025. Ocorre a cerimônia dos BAFTAs 2025. Para essa premiação, Fernanda Torres usou um vestido de alta costura customizado pela Dior, desenvolvido por Maria Grazia Chiuri e se tornando a primeira brasileira a fazê-lo. Uma sessão de fotos com o look e uma matéria com os bastidores da construção do vestido foram publicadas na Vogue Brasil. Emília Pérez ganha o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa, o que nunca deixa de ser uma decepção, mas que já era em certo nível esperado, visto que é um filme europeu concorrendo num prêmio europeu, e nessa data Ainda Estou Aqui ainda estava nos circuitos limitados na Inglaterra. Na categoria de melhor atriz, leva Mike Madison, o que pode indicar uma divisão do corpo votante entre Demi Moore e Mike Madison e permitir que votos suficientes se acumulem para uma vitória de Fernanda Torres. No entanto, também indica a força de ambas na categoria e a dificuldade desse páreo. 17 de fevereiro de 2025. Ainda Estou Aqui ganha o Latino Entertainment Journalists Association Film Awards de melhor filme em língua não inglesa e Fernanda Torres de melhor atriz. O filme também recebeu o prêmio de filme mais valioso do ano no Cinema for Peace. 18 de fevereiro de 2025. Fim da votação do Oscar. 19 de fevereiro de 2025. O plenário do Senado aprovou o pedido de voto de aplauso para Fernanda Torres. 20 de fevereiro de 2025. Estreia de Ainda Estou Aqui na Argentina, em Israel, no México, na Nova Zelândia, no Peru e no Uruguai. É publicada na Vogue Brasil uma matéria de Isabela Pétala entrevistando o estilista de Fernanda Torres, intitulada Stylist de Fernanda Torres há 15 anos, Antônio Frajado relembra a trajetória e compartilha bastidores dos maiores tapetes vermelhos do mundo. Os prêmios Platino divulgam shortlist para 2025. 10 filmes brasileiros, Ainda Estou Aqui, Motel Destino, Alto da Compadecida 2, Malu, Arca de Noé, As Aventuras de Tracajaré, Bizarros Peixes das Fossas Abissais, Levante, Fausto Fawcett na Cabeça e Otelo Grande. E 3 séries brasileiras, Cidade de Deus, A Luta Não Para, Cena e Resga Hits estão competindo em diversas categorias. A cerimônia de entrega das premiações acontecerá em Madrid, no dia 27 de abril. 21 de fevereiro de 2025. O Supremo Tribunal Federal decidiu que vai analisar novamente a validade da lei da anistia no caso dos 5 militares acusados pela morte do ex-deputado federal Rubens Paiva durante o período da ditadura no Brasil. Por unanimidade, os ministros da Corte reconheceram a chamada repercussão geral. Dessa forma, a decisão futura que for tomada pelo plenário terá validade para todos os processos semelhantes que estão em tramitação no país. A data do julgamento ainda não foi definida. Ocorre a estreia de Ainda Estou Aqui na Irlanda, na Romênia, na Espanha e no Reino Unido. Marcelo Rubens Paiva posta em seu perfil no Twitter sua análise do Oscar. Vai ser a primeira e única vez que falo de Oscar. Tem muita desinformação na imprensa brasileira. Chances de ganharmos melhor filme estrangeiro são fortes. Todos os prêmios que Emília Pérez ganhou, como BAFTA e Globo de Ouro, foram votados antes das polêmicas que o filme gerou. A disputa está acirrada? Todo ano é assim. O BAFTA de fato embolou, mas tem um detalhe. Ainda Estou Aqui estreia apenas hoje no Reino Unido. Pouca gente viu o filme por lá, tanto que Fernandinha nem foi indicada. Minha aposta. Ela ou a maravilhosa Mike Madison ganham o Oscar. Porém, entre 10 mil votantes do Oscar, mais de 1.000 são ingleses e franceses. O cenário fica incerto como o melhor filme. Para mim, fica entre Conclave e Anora, apesar de ser uma comédia confusa. Brady Corbett e Adrien Brody, de Brutalista, são nomes certos. Que trilha! E me desculpem, sou do meio, 40 anos de experiência. Como a crítica especializada brasileira decaiu tanto?
Falar que o filme não é político é uma afronta à nossa história. Quem mais acertou foi uma jovem de origem asiática da Variety. Clássico na forma, radical na empatia. Para finalizar, quem me segue sabe que todo ano dou pitacos sobre os ganhadores do Oscar. E claro, erro quase sempre, como todos e todas colegas. Quem posta hoje aqui não é o autor do livro Ainda Estou Aqui, mas o colunista, jornalista e diletante. 23 de fevereiro de 2025. No bloco de carnaval Acadêmicos do Baixa Augusta, há uma homenagem para Marcelo Rubens Paiva, no qual ele chega usando uma máscara de carnaval de Fernanda Torres. Infelizmente, durante o evento, houveram agressões feitas ao autor, com uma lata de cerveja e uma mochila sendo arremessadas nele. Após os seguranças conterem a violência, o evento seguiu conforme planejado. Acontece o SEG, a premiação da Guilda dos Atores, que costuma ser um significante termômetro para o Oscar, visto que a interseção entre o corpo de votantes do Oscar e do SEG é grande. O prêmio de melhor atriz foi para Demi Moore, o que reafirma e fortalece sua posição como favorita para vencer o Oscar. Fernanda Torres não foi nomeada ao SEG, mas foi nomeada ao Oscar, o que significa que essa é mais uma premiação na qual não é possível medir diretamente sua capacidade de competir com os outros nomes presentes. No prêmio OFTA, da Associação Online de Filme e Televisão, Ainda Estou Aqui recebeu o prêmio de melhor filme internacional. 25 de fevereiro de 2025. Fernanda Torres é presença em jantar para os indicados ao Oscar no Museu da Academia, na qual foi continuada a tradição anual de tirar uma foto da turma com todos os indicados do ano. Variety publica matéria com votantes anônimos do Oscar. Um votante diz: Eu nunca tinha ouvido falar desse filme até que foi nomeado para melhor filme. Meu Deus! O filme é incrível e ela é uma deusa. Eu votei para ele em todas as 3 categorias. 26 de fevereiro de 2025. O The Guardian publica a matéria de Tom Phillips intitulada Por que Ainda Estou Aqui deveria levar o Oscar de melhor filme? Os cachorrinhos Ozzy e Suri ganham o prêmio Fido de melhor cão histórico por sua performance como Pimpão em Ainda Estou Aqui. O Marché do filme anuncia que o Brasil foi selecionado como seu país de honra oficial de 2025. O que significa que, durante o evento, de 13 a 21 de maio de 2025, o programa País de Honra reunirá os principais cineastas, produtores e tomadores de decisão do Brasil em um grande encontro com a comunidade cinematográfica internacional em Cannes. A participação do Brasil se estenderá por toda a programação do Marché do filme e incluirá mostras de trabalho em andamento de filmes e documentários, eventos de networking exclusivos e apresentação de novas iniciativas internacionais de coprodução. Tal participação é parte da Saison Brasil-France, ou Temporada Brasil-França, uma iniciativa de troca cultural que celebra o aniversário de 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Foi organizada em parceria com o Ministério da Cultura e em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, através do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada Brasileira em Paris, assim como a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Isso não é uma consequência direta do sucesso de Ainda Estou Aqui. Existem conversas pré-existentes entre as administrações Lula e Macron para fortalecer as parcerias, e existe um histórico forte de colaboração de ambos os países em produções cinematográficas em específico. Novamente, Orfeu Negro surge aqui como exemplo. E o próprio Ainda Estou Aqui tem coprodução francesa também e participou e foi adquirido na edição passada desse mesmo festival. Mas assim, eu tenho certeza que durante as conversas, o filme Ainda Estou Aqui com certeza foi levantado como um exemplo dos bons produtos que surgiram de tal parceria e do que ela ainda pode resultar futuramente. Mas não deixa de ser um pouquinho irônico, né? Que a nossa maior concorrência em filme internacional, que é a França, também é uma das nossas maiores aliadas. Meio que como se fala de 200 anos de parceria, mas que 412 anos atrás a França estava invadindo o Brasil, na época colônia portuguesa, e fundando a minha cidade natal de São Luís do Maranhão como um posto para iniciar uma colônia francesa. 27 de fevereiro de 2025. Ainda Estou Aqui estreia na Austrália em circuito amplo. O New York Times publica, em coluna de Carl Buchanan, suas previsões para o Oscar 2025, apostando em vitória de Fernanda Torres em melhor atriz e de Ainda Estou Aqui em melhor filme internacional. O Washington Post publica a matéria de Maurício Savarese, na qual se menciona um incidente de violência cometido contra Marcelo e o ódio que Bolsonaro tem direcionado especificamente à família Paiva. O Hollywood Reporter publica a matéria de Steven J. Stick. Se Fernanda Torres ganhar um Oscar,
poderia salvar vidas reais no Brasil, o que associa o filme a uma análise de conjuntura política do Brasil, as movimentações do caso Rubens Paiva no STF e a necessidade de julgamento de Bolsonaro. 28 de fevereiro de 2025. Ainda Estou Aqui estreia na Polônia em circuito amplo. Tem início a divulgação da nova campanha da Arezzo, intitulada A Cada Passo Arezzo Sempre Presente, e a garota propaganda escolhida foi Fernanda Torres. O New York Times publica matéria sobre a relação entre o filme Ainda Estou Aqui e a movimentação para julgar o caso Rubens Paiva dentro do STF. O Independent publica matéria de Adam White, intitulada Brasileiros esperaram 25 anos para vingar a vitória de Gwyneth Paltrow no Oscar. Fernanda Torres pode consegui-lo. PBS News transmite entrevista com Fernanda Torres. O Universo do UOL publica vídeo com entrevista com Marcelo Rubens Paiva. O do Market publica matéria de Ian Cândido comentando sobre a mobilização que marcas têm feito para empreender em cima do evento Oscar, tanto com programações específicas para o dia da premiação, quanto com ações digitais para transformar o evento em cupons e promoções. Nessa matéria, ele também traz uma análise da presença digital de Fernanda Torres durante o período de campanha e do engajamento de seus posts, apontando que, na média, mesmo se somasse todas as curtidas dos posts de suas concorrentes, ainda não chegaria no seu total de curtidas acumuladas. No período de setembro a dezembro de 2024, acumulou 9,2 milhões de curtidas e seu perfil cresceu ainda mais em janeiro e fevereiro, onde acumulou mais de 18 milhões de curtidas. Brilhante resgata os personagens Armani e Djalma da série Tapas e Beijos, interpretados respectivamente por Vladimir Brichita e Otávio Müller, em sua campanha chamada Tapas e Brilhos. No comercial para a TV, Armani e Djalma estão procurando pelo vestido perfeito, na Djalma Noivas, para Fátima usarem em uma festa importante, em referência à cerimônia de premiação do Oscar. 1º de março de 2025. A Academia publica vídeo com as histórias dos nomeados de onde estavam quando descobriram da nomeação, Fernanda Torres entre eles. A Folha de São Paulo publica coluna de opinião. Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva ainda está aqui. O autor compartilha algumas de suas memórias da mãe, sobre o lançamento do filme e sobre os registros que estarão presentes em seu próximo livro, O Novo Agora. Globo Repórter publica vídeo onde Andréa Beltrão, Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães respondem à pergunta: o que você diria hoje para Fernanda Torres? A chamada é parte da divulgação do programa Globo Repórter Personalidades com Fernanda Torres, previsto para ir ao ar em 7 de março. O perfil da Sony Pictures republica vídeo mostrando um boneco gigante de Fernanda Torres com seu Globo de Ouro presente no Carnaval de Olinda. Fernanda Torres comparece ao Motion Picture Television Fund Night Before the Academy Awards Benefit e no jantar pré-Oscar da Chanel. Vista com Fernanda Torres no Jornal Nacional com suas previsões para o filme. Plena certeza, eu acho que o Oscar desse ano vai para Demi Moore, que é uma mulher que merece, uma mulher incrível. Encontrei com ela aqui e porque eu acho que o filme que ela lida é uma coisa também muito cara para todos os atores aqui. O Substância fala dessa questão de você ter que se manter jovem, de você... essa loucura, né, do não poder envelhecer e que passa também pela história dela. Já para o filme estrangeiro, eu queria muito que o filme levasse, porque esse é um prêmio que premiaria todos nós, em especial o Walter, que é um cara que fez muito pelo cinema brasileiro. Seria um filme para todos nós, para Eunice Paiva, essa mulher incrível, para a família Paiva, para o Marcelo Rubens Paiva. Então, esse aí eu tô querendo. Eu vou estar torcendo muito. 2 de março de 2025. Presidente Lula faz post na torcida por Ainda Estou Aqui. Sony publica vídeo com um compilado de momentos no carnaval em que se fizeram referência a Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres. A torcida brasileira estava mobilizada ao redor do país inteiro por Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. Teve até projeção de drones no rosto dela no Carnaval de Salvador. Arezzo publica nova foto de campanha publicitária com Fernanda Torres. Chegando no dia da cerimônia, a perspectiva é a seguinte: das 3 nomeações que o Brasil recebeu, ele tem altas chances de levar a premiação de melhor filme internacional. Temos chances menores de levar melhor atriz. Fernanda Torres não entra como a favorita para vencer, mas também não é impossível, principalmente pois as premiações anteriores divergiram, indicando que há uma divisão na preferência dos votantes. Para melhor filme, eu diria que as chances também são baixas, menores que para melhor atriz, mas também é possível, principalmente por causa da confusão causada pelo sistema de votos ranqueados. É difícil. O favorito a levar essa categoria é a Nora, que levou os prêmios do DGA, do PGA e do WGA.
Antes do tapete vermelho, Selton Mello postou um vídeo de arrume-se, já arrumado, e Fernanda Torres também postou um vídeo com os bastidores de sua preparação e da escolha do vestido Chanel que iria usar. Então, houve o tapete vermelho, onde Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles foram entrevistados por múltiplos veículos de notícias. No tapete vermelho também houve a presença surpresa de Bruna Marquezine. Ocorre a cerimônia do Oscar 2025 com início às 9 horas, sendo transmitida ao vivo tanto na TV aberta pela Globo, quanto no streaming pela TNT e pelo Max. Às da meia-noite, em uma cerimônia que se arrastava e brincava com o coração do brasileiro, Penélope Cruz entrou para anunciar o prêmio de melhor filme internacional e o ganhador foi Ainda Estou Aqui. I'm still here, Brazil. This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in such an extraordinary group of filmmakers. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. And it goes to the two extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, you are the absolute best. Thank you so much. Na categoria de melhor atriz, Maggie Madison levou e em melhor filme a Nora. Não deixa de ser uma decepção para o Brasil, mas era um dos cenários mais prováveis de ter acontecido, de acordo com todos os precedentes que vieram antes. E, assim sendo, Ainda Estou Aqui fez história, rendendo para o Brasil sua primeira vitória no Oscar, e isso é gigante. As probabilidades estavam ao nosso favor nessa categoria, mas não era garantido de jeito nenhum. O nervoso durante a cerimônia foi intenso. Ainda Estou Aqui teve uma campanha constante, mas que cresceu muito mais no fim, justamente no período de votação. E ele estava enfrentando, de um lado, o Emília Pérez com todo o dinheiro da Netflix e as suas 3 nomeações, e do outro lado, o Flow, que também era histórico. Foi instrumental também que Flow tenha levado melhor animação, pois se não tivesse, poderiam ter votado nele para melhor filme internacional como consolo. E, mesmo com toda a polêmica, eu tinha visto comentadores da área que previam que Emília Pérez poderia levar, e essa teria sido uma vergonha muito grande. Pois Emília Pérez ter levado qualquer coisa já é triste, mas se tivesse levado esse também seria um insulto grande demais a todos os latino-americanos. Ser um filme verdadeiramente latino, que arrancou o prêmio do fingidor francês, é poético. E fazer tudo isso contando uma história esquecida da ditadura, que tentaram reescrever e apagar múltiplas vezes, isso é um ato de resiliência. Algumas considerações finais. Eu organizei essa linha do tempo focando nos eventos de campanha, nas participações em festivais e nas datas relevantes. Mas eu queria discutir também a percepção midiática do filme e a narrativa que foi se formando ao redor dele. Desse modo, marquei também momentos que saíram em matérias jornalísticas mencionando o filme e seu elenco. Só que existem centenas de matérias. Talvez nem mesmo todas as que eu separei precisassem ser citadas. E, como o critério era jornada até o Oscar, eu acabei separando aquelas que tinham maior relevância nesse contexto. A consequência disso é que as matérias gringas acabam ganhando muita relevância, maior até do que muitas matérias que saíram por aqui, o que me entristece. Mas ao mesmo tempo, esse é o jogo. Para se ter o prestígio da grande premiação gringa, tem que se tornar importante para os gringos e se destacar na mídia deles. Parte do critério também foi, qual que é a questão incitadora, original? Se algo tem início em uma matéria de um jornal e depois essa matéria é republicada, referenciada em dezenas de outros, a prioridade sempre estará em citar a fonte primária. E muitas vezes, o que vai acontecer é que uma revista gringa vai publicar uma matéria sobre, e pela relevância do veículo gringo, múltiplos veículos nacionais e internacionais irão repercutir essa instância. No fim do dia, é sobre querer que o cinema brasileiro tenha relevância no cenário internacional e como a própria Fernanda Torres disse, o Brasil tem pena do mundo por não saber o que a gente sabe.
Inclusive, parte do que me dá vontade de fazer é que, como eu sei inglês, dublar esse vídeo em inglês para os gringos ver também. Só que eu fico na dúvida, porque essa função de fazer upload de múltiplas faixas, ela só está disponível para canais maiores. Então teria que ser um vídeo separado, e eu fico com receio de poluir o feed do canal. Não sei, vamos ver como vai ser a performance desse vídeo para eu decidir. A legenda com inglês vai ter com certeza, eu vou traduzi-la assim que eu terminar a legenda em português. Na parte da linha do tempo do caso Rubens Paiva e das coisas que aconteceram à família Paiva, eu tentei me ater às principais descobertas da Comissão da Verdade para dar uma noção das coisas, sem deixar que a enxurrada de informações se tornasse paralisante. E eu também priorizei fazer citações na íntegra, em vez de fazer paráfrase, para não correr o risco de, ao parafrasear, alterar os detalhes. Eu também adicionei algumas informações na linha do tempo que estavam no livro Ainda Estou Aqui, pois apesar de querer fazer uma coisa mais seca / objetiva, existem detalhes e contextos que eu acho importantes que foram revelados ali. Por exemplo, se eu me ater só à objetividade, poderia ter só dito que em 1996 consegui um certificado de óbito e que isso foi por causa da lei de 1995. Mas eu achei que era preciso notar que isso só aconteceu por causa da ação de incidência política que a família Paiva nunca deixou de fazer. Para quem quiser mais detalhes, existem tanto todos os documentos, os depoimentos colhidos e o relatório da Comissão da Verdade, quanto o livro Ainda Estou Aqui. Outra questão importante de citar é que eu decidi fazer isso pois a campanha do Oscar estava se tornando um hiperfoco meu. Estava tomando bastante tempo do meu dia, eu estava explicando os acontecimentos para as pessoas na minha vida que vivem suas vidas bem menos online do que eu, e vendo o quanto que de um dia para o outro a narrativa mudava tanto, e também o tanto de detalhes que iam diminuindo e que eu esquecia de mencionar no outro dia. E eu quis então começar a registrar essas coisas também como uma cápsula do tempo. O estupim particular para isso eu confesso que foi a fofoca. Foi a questão de Carla Sofia Gascão, de explicar como que isso tinha tomado proporção, de explicar que havia um deleite coletivo, não só em ver essa queda por ela ser auto-infligida, mas e pela natureza do que foi dito, mas por ela ter provocado o brasileiro e tentado mascarar o ódio justificado que o filme estava recebendo em fãs brasileiros. Falar que, nem tinham visto o filme, mas que queriam prejudicá-lo para apoiar Ainda Estou Aqui, e amarrado isso a pessoas trabalhando com Fernanda Torres para tentar sabotar a campanha da concorrente e fazendo assim, justamente a coisa que ela tinha acusado a outra de fazer. Quando eu comecei a contar essa história, eu comecei a acompanhar os detalhes no dia a dia e contando ela muito bem. E aí a pessoa com quem eu estava sempre conversando e trocando os detalhes viajou. E quando ela voltou, eu só estava conseguindo contar a versão resumida. E aí eu comecei a refletir sobre o tanto de coisa que tem acontecido nessa campanha e queria manter registros antes que esses detalhes se percam. Só que, como eu tomei essa decisão no meio do olho do furacão, a organização das informações foi feita de forma retroativa, onde uma coisa vai puxando a memória das outras e conforme eu vou indo e voltando, eu posso ter perdido alguns detalhes. Por exemplo, eu vou listando todos os eventos e festivais, mas eu adiciono a matéria que comenta do festival, só que ela comenta de outro evento que aconteceu antes, aí eu vou juntar as informações sobre o que aconteceu antes, e é uma coisa, se eu preencho esse e logo em seguida eu retorno e termino o que eu estava preenchendo antes, não tem problema. Mas se esse que aconteceu antes traz mais uma informação a ser adicionada, cria mais um desvio no caminho e eu posso não ter lembrado de voltar depois. Além disso, tem informações que são mais prováveis de chegarem em mim por causa dos algoritmos e dos meus hábitos particulares de consumo nas redes sociais, e informações que são menos, então às vezes alguma coisa escapa. Então, eu fiz o meu melhor para revisar e checar tudo múltiplas vezes, eu adotei diferentes estratégias de redundância para chegar nas informações, mas se algo relevante ficou de fora, eu peço desculpas. Outra falha na minha linha do tempo é que eu organizei por data, mas não por hora. Eu não cheguei a adotar o dado das áreas da hora em que as coisas foram publicadas. Então, às vezes, os eventos podem estar nas datas certas, mas não estarem na ordem certa do que aconteceu primeiro naquele dia. Até porque algumas coisas acontecem simultaneamente, pois tem uma pessoa do filme que está em um local, a outra em outro, e às vezes o elenco está em uma cidade para um festival, mas ao mesmo tempo o filme está sendo exibido em outro festival. E eu posso até tentar determinar a ordem exata, pegar as programações, ver o horário de cada sessão, converter para o mesmo fuso horário, mas eu resolvi me poupar dessa dor de cabeça. Foi um desafio esse trabalho de mapeamento midiático, pois os nossos feeds eles não são cronológicos, e fazer pesquisa em redes sociais é um verdadeiro inferno de recuperar as informações, porque é uma enxurrada de coisa e na hora tá tudo ali. Mas depois tu percebe que tu tem repetição da mesma informação várias vezes, porque várias pessoas vão republicar. E essa redundância ela é boa para garantir que uma informação fixe, porque você vai ver ela. Só que ela não é tão boa quando você quer determinar qual que foi a primeira instância de algo. E nem todo mundo é criterioso com citar fontes e referências, até porque a rede social ela é uma coisa orgânica e do calor do momento. Então não há tempo para confirmar a veracidade e algumas coisas... E porque algumas coisas têm conexões tênues que podem ser relevantes depois, mas podem simplesmente se perder. Esse trabalho ele não chega a ser uma etnografia, mas eu emprestei algumas técnicas usadas em umas. E esse tipo de pesquisa normalmente se estende um pouco além, mas inicia muitas vezes desse mesmo modo. A brecha de algo interessante ser estudada e identificada, e é preciso se infiltrar e monitorar ativamente a situação antes de saber onde ela vai desembocar.
No caso, eu comecei a fazer um mapeamento e construir uma narrativa que é muito satisfatória se nós ganhássemos pelo menos um dos 3 prêmios possíveis do Oscar, o que aconteceu, mas que se perdêssemos, o que não aconteceu, graças a Deus, me faz questionar se até se não seria melhor ter arquivado ela só pra mim, em vez de publicá-la. E nem é uma pesquisa tão grande assim, foi um mês e meio monitorando a cobertura midiática que eu já estava acompanhando, nem se compara com a intensidade do que a equipe de produção do filme teve que fazer de pesquisa, que foram 7 anos para fazer o filme, 3 anos só de pesquisa. A campanha de Ainda Estou Aqui, essa sua massividade, ter essa presença brasileira no meio de tanta mídia gringa é de um impacto massivo. Por exemplo, eu não coloquei na linha do tempo, pois eram conexões mais tênues ao viés escolhido, mas houveram nesse meio tempo várias matérias sobre outros projetos brasileiros. Uma sobre a produção de um filme com Maurício Benício e o Kevin Vestiato. Uma matéria sobre a Garota do Momento, que, até onde eu sei, foi a primeira vez que o título de A Garota do Momento foi traduzido para X The One. Tipo, eu uso o Tract, que é um aplicativo gringo para monitorar o meu consumo midiático. E ele sempre vai priorizar o inglês, né? Mas como não tinha tradução, o título estava sempre listado como Garota do Momento. Aí no dia que a matéria saiu, no dia seguinte a ela, o aplicativo já tinha atualizado o título. E isso é algo que aumenta a visibilidade de outros projetos de modo que não se tem como prever. Pois nós sabemos que a realidade de produzir arte no Brasil, o mais importante é a continuidade. Nós estamos sempre tirando leite de pedra. Existe uma infraestrutura de apoio à cultura que é essencial. Muito do que temos não seria feito sem ela, mas ela ainda precisa se solidificar muito. E com esse agridoce que nós ficamos, o amargo de a gente não conseguiu vingar o melhor atriz, mas o sublime inédito de ter conseguido o melhor filme internacional. Tipo, isso é motivo para fortalecer essa política tanto. Recentemente, com o combo da presença alongada de Ainda Estou Aqui nos cinemas, porque todo esse buzz de premiações serve para deixar o filme muito mais tempo no cartaz, com a estreia de Auto da Compadecida 2, que é um filme que, na minha opinião, ele não é nem bom. Talvez eu até faça no futuro um vídeo analisando porque que ele falha em praticamente tudo que ele se propõe. Mas que, inegavelmente, é um sucesso de bilheteria. E a estreia do Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, nós tivemos um evento praticamente inédito, de 3 filmes brasileiros estarem em cartaz simultaneamente, em larga escala, em praticamente todas as salas de cinema do Brasil, e consistentemente competindo de igual para igual com filmes gringos, aparecendo no top 10 de arrecadação semanal, quando não no top 5. Isso é muito bonito de se ver, e é encorajador para quem quer fazer cinema no Brasil. Me faz imaginar uma realidade em que isso não vai ser notável, em que vai ser corriqueiro se ter múltiplos filmes brasileiros em cartaz simultaneamente, em amplo circuito, com bons faturamentos, com a resiliência para durar por muitas semanas nas salas, de não ser imediatamente expulsos pelas estreias gringas. Por último, o impacto jurídico de Ainda Estou Aqui ainda está sendo escrito. Já se conseguiu retificar a certidão de óbito não só de Rubens, mas passar a lei para o mesmo acontecer com todos os outros desaparecidos. E o precedente que será estabelecido pelo STF ao julgar o caso Rubens Paiva vai estabelecer a jurisprudência futura em relação à lei da anistia.